Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Jornada ESG, com patrocínio da nossa querida TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver, aonde você quer ver e a hora que você quer ver. Então, damos todas as boas-vindas a vocês, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, é isso que nos deixa muito felizes. Começamos hoje com um tema bastante interessante que é ESG para pessoas de pessoas. Como assim, Carlos Camargo? Pessoas estão no centro de tudo da nossa vida, do que nós fazemos. Nós somos as pessoas, né? Durante muito tempo, as organizações, as empresas, pelo menos no século passado e no século anterior, estou falando do século XIX e século XX, tinham a ideia de que as empresas, o único objetivo dela era somente ter lucro. Isso ficou muito claro quando, na década de 70, numa publicação do jornal inglês, do jornal americano, na verdade nova-iorquino, né, o New York Times, publica um artigo do então Milton Friedman, ele não era ainda Nobel de Economia, quando ele diz no artigo dele que o principal objetivo da empresa é ter lucro, e ponto. Isso causou um burburinho muito grande naquela época, porque a questão da sustentabilidade já estava borbulhando, né, nos mercados, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, na América como um todo, e aquilo causou uma celeuma muito grande. Com o passar das décadas, a sociedade começou a ter mais força, começou a ter mais consciência. Haja vista, por exemplo, que aqui no Brasil, né, a graduação de economia e das engenharias, por exemplo, há 40 anos atrás, na década de 70, na década de 80, não tinha, por exemplo, nenhuma disciplina obrigatória de ciências humanas, eram todas eletivas. Ou seja, o economista e o engenheiro não precisava ter aquela formação de área humana na formação dele. Isso mudou com o tempo. Por quê? As empresas são constituídas de pessoas. Pode parecer meio óbvio, mas esse paradigma levou tempo para que fosse realmente compreendido na sua essência. E chegamos a um momento em que, no século XXI, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, na sua 6ª edição do Guia de Boas Práticas, coloca como quinto pilar, o quinto elemento importante de uma governança, a sustentabilidade. E deixa mais ainda claro quando ele diz que a organização, ou seja, a empresa privada e a sociedade são interdependentes um do outro. Ou seja, um depende do outro para que possa coexistir de forma harmônica. Então, a sociedade provém a empresa com infraestrutura, transportes, pessoas capacitadas, né, e tudo mais, e a empresa traz à sociedade empregos, receita, produtos. Então, há essa simbiose, há essa troca e todos saem ganhando como sociedade. Só que acontece que ainda nós, seres humanos, ainda não evoluímos o suficiente para compreender que o ambiente de trabalho precisa ser salutar, precisa ser agradável. Porque senão, vejamos, das 24 horas do dia, eu passo invariavelmente pelo menos 1/3 do dia, ou seja, 8 horas do dia, eu passo no trabalho. Então, se aquilo não for um ambiente agradável para mim, você concorda que eu tenho 8 horas de sono, 8 horas de vida normal, vamos dizer assim, né? E 8 horas de trabalho. Então, o trabalho precisa ser algo que você, ao levantar de manhã, você se sinta intimado, você se sinta fortalecido para ir trabalhar. Não aquela coisa de, lá vou eu de novo aturar o meu chefe, o cara é chato, ele me cobra coisas que não deveria, ele me trata de uma condição completamente diferente, ele não respeita o meu cabelo, ele não respeita a minha raça, ele não respeita a minha religião, ele não respeita a minha cor, ele não respeita as minhas ideias, ele não me ouve. Então, essa situação hoje não é mais sustentável, não é mais tolerável. Haja vista a quantidade, o grande turnover, que é um indicador que mostra a quantidade de pessoas que entram e saem da empresa em um determinado período, normalmente é medido mensalmente, altíssimo.
Porque muitas das vezes você troca um trabalho pelo outro por causa de... Não é pela questão pecuniária, não é pelo salário. Às vezes é porque você vai ter 2 dias trabalhando no home office, ou no sábado e domingo ninguém vai te ligar, ou a carga de trabalho é efetivamente menor. Enfim, uma série de nuances que até então, na década de 70 e 80, ninguém se preocupava com isso. Eu queria era o dinheiro. Para a gente poder conversar com tudo isso, porque lembre-se, o ESG é o trinômio meio ambiente, todas as questões sociais e a questão de governança. Gente está dentro desse processo. Você não faz nada sem o ser humano, sem a capacidade cognitiva. Para essa capacidade funcionar muito bem, você tem que estar bem. A sua mente tem que estar sã. A bibliografia do... Só um parênteses. A bibliografia do Steve Jobs, que é um livro, é um calhamaço. Quem ainda tiver a oportunidade de ler, leia, porque é simplesmente sensacional. Eu sou um fervoroso, como é que se diz, um fã, né, do Steve Jobs, por tudo que ele representou, pelo visionarismo dele, pelas as criações que ele teve, mas algumas coisas foram muito sutis que ele colocou. Quando ele projetou, por exemplo, o prédio da Apple em Nova York, ele criou um átrio, que é um local onde todos os corredores da companhia desembocam ali, que é onde fica o café. Para quê? Para que as pessoas falem uma com a outra, interajam. Ele cunhou praticamente a expressão que é o ócio criativo. Então, dentro da Apple, na 3M também, você tem momentos que você entra numa salinha da descompressão. De repente você tem no seu trabalho isso. É uma sala com uma iluminação um pouco mais baixa, com cadeiras acolchoadas, para você relaxar por alguns minutos no toca-telefone, uma música suave, ali no lugar de conversar. Chama-se, por onde eu passei, era a sala da descompressão. Tá? Então, para você ver como que hoje as empresas encaram essa questão. E se você não colocar um colaborador com a cabeça, como a gente diz, a cuca fresca, ele vai produzir igual, é muito similar a uma missa de corpo presente. O espírito já foi, ele só tem o corpo. O cara está ali, mas está longe a mente dele. O que ele poderia ajudar a projetar melhor, o que ele poderia ajudar a fazer melhor, o que ele poderia diminuir o custo, tudo se esvai. Porque no pensamento dele, eu estou esperando dar a minha hora que eu vou para minha casa, não aguento mais ficar aqui. E, inevitavelmente, a primeira proposta de trabalho que tiver, ele sai. Então, essa questão hoje, ela vem sendo muito pensada, ela vem sendo muito trabalhada, e o ESG, que é o modus operandi do século XXI, como eu venho dizendo aqui há muito tempo, não pode ser diferente nesse processo. Para falar sobre tudo isso aqui, esse pano de fundo que eu coloquei, eu trouxe uma pessoa que é para lá de especialista, né? Eu estou falando da Maria Leonor. Ela é psicóloga, assistente social e pedagoga. Ela fez pós-doc numa universidade na França em psicologia organizacional. Ninguém melhor do que ela para explicar para a gente qual é o momento que a gente está vivendo na nossa sociedade. Boa noite, Leonor. Seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade e bem-vindos a todos que estão nos escutando. Leonor, qual é o momento que a gente está vivendo hoje nesse mundo VUCA, enfim, louco que a gente está vivendo, não mais linear, né? Ou seja, acabou aquela ideia da linha de produção Freud de Ford, né? Como é que estão as pessoas hoje, a cabeça delas hoje? Olha, o VUCA existe ainda, mas ele já está ficando um pouquinho para trás, né? Nós temos o mundo Tuna, onde as coisas se perdem um pouco e as coisas ficam mais indisponíveis para a nossa compreensão. E temos o mundo Bunny, em que ele volta um pouco ao que o VUCA propunha, mas ainda é um gerador de incógnitas e de questionamentos. Perfeito. Ainda um mundo muito inacessível para muitas pessoas, porque as pessoas ainda não conseguiram sensibilizar na sua própria história todos esses conceitos. Se a gente vai falar, por exemplo, em ESG no Brasil, a gente tem uma situação comprometedora, vamos dizer, não é dificultadora porque a palavra não existe, mas ela cria um pouco mais de obstáculos, dado o tamanho do nosso território, e sendo um território tão vasto, nós temos pontos culturais muito diversos, né?
Então, isso aí já faz com que a atenção de quem está trabalhando, na tentativa realmente uma apresentação mais sensível e tangível para todas as pessoas, tenha que ter um olhar mais atento e uma percepção mais aberta, porque vai ver muitas diferenças. Nós temos diferenças na questão educacional, nós temos diferença nas questões culturais, nós temos diferenças nas questões financeiras, nós temos muitas etnias, nós temos muitas situações de diversidade, um país muito espalhado, continental. E, com isso, exige de quem vai tentar aconchegar as pessoas dentro do conceito de ESG a terem uma sensibilidade aguçada, uma questão de empatia mais bem burilada e um coração muito aberto. E nós vamos, para implantar o que tem que ser feito, nós vamos precisar sentir melhor as pessoas, inclusive a nós. Se nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de todo ser humano envolvido, né? Quando você contrata um projeto, você contrata por uma pessoa, para uma pessoa, e vai preparar com pessoas para entregar para uma terceira pessoa. E o ESG, dentro das corporações, dentro das organizações, ele é um projeto, e que vai trabalhar, sobretudo, em cima da bandeja das pessoas. Então, os olhares não podem ser só organizacionais, não podem ser só trabalhos que tenham protocolos a serem cumpridos, mas que a sensibilidade de que há pessoas por trás de qualquer um desses passos não pode ser perdida. Então, quando a gente trabalha com o ESG, ele é uma necessidade, a gente sabe que a gente ainda tem muitas diversidades a atender, a gente tem muitos obstáculos a vencer, para que realmente esse processo, esse novo ver, esse novo olhar, esse novo sentir, possa, de fato, acontecer como a gente espera que aconteça. Perfeito. Nós temos já muitos defensores do ESG e vamos ter que admitir que ainda temos muitos opositores. Sim. Porque não é uma coisa fácil de acontecer. Há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, talvez até um pouco mais, quando as questões de responsabilidade social alavancaram uma série de empresas, começou a se sentir muito de perto que o ser humano ele já estava mais informado, mesmo que ele ainda estivesse num extrato ainda de não alcance de toda a informação que a gente gostaria que ele tivesse, de uma educação mais ampla, mais rica, mais digna, mais que é necessária, porque a pessoa é um direito das pessoas, né? Então, essas pessoas começaram a perceber que as coisas não podiam ser do jeito que estavam sendo. E aí vem aquele boom da questão da responsabilidade social. Hoje, depois de uma caminhada, depois de mudanças pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, essa questão do ESG, ele se amplia. Porque a gente começa a ver que não dá mais para ter um mundo corporativo saudável e a gente quer um mundo corporativo feliz e com um bem-estar mais ampliado se a gente não olhar para as pessoas em primeiro lugar. Então, uma questão que me preocupa muito, que me faz pesquisar muito, que me faz participar de congressos, que me faz buscar respostas que eu ainda não tenho, é como vamos pegar um universo tão múltiplo, de pessoas tão diferentes, estou falando no caso Brasil, né? Uhum. Tão diferentes, e aí a gente vai entregar para elas um produto final que a gente quer, que é a felicidade interna bruta. Sem isso acontecer, o ESG vai estar capengando. Quando a gente fala dos cuidados com o ambiente, a gente não está falando só do ambiente, florestas, rios, etc., que são fundamentais. Eles fazem parte da sobrevivência. Mas, além disso, nós temos os ambientes em que as pessoas estão inseridas. E esses ambientes precisam ser mais respeitosos, generosos, humanizados. E agora, com tantas
tantas variáveis que a gente consegue perceber, nós estamos entrando num ambiente onde surge uma terceira geração, que são os 60 a mais. A pirâmide etária está invertendo no mundo todo, e o Brasil não é exceção. Então, quando essa pirâmide deixa de ser uma ampulheta, ou deixa de ser um vértice, e passa a ser uma barrica, a gente começa a ter que perceber de que maneira nós vamos poder proporcionar um ambiente saudável, e a gente sabe que nós estamos vivendo casos de doenças emocionais muito sérias, como o estado depressivo, por exemplo. Nós estamos falando da bipolaridade, que é uma doença mais mental mesmo, né? Mas das doenças emocionais, que são as depressões, as síndromes de pânico e tantos transtornos que estão começando a haver. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente precisa falar que esse ambiente está na nossa casa. Claro, cuidar do planeta, não tem mais discussão em cima disso. A gente sabe que não tem mais como virar as costas para essas situações, né? Mas não podemos colocar toda a nossa energia somente no ambiente físico, a natureza, que é o nosso berço, né? Que é a nossa mãe, mas também temos que trazer isso para o mais próximo dos indivíduos, na questão do ambiente que eles estão plantados e que eles estão vivendo. Que isso vai ser um start importante para que toda essa situação de felicidade, que hoje é uma ciência, hoje a felicidade é uma ciência, a questão do bem-estar social de cada um, de que eles possam partir de um ambiente que seja favorável a isso. A gente sabe que ainda vivemos desigualdades, questões pessoais imensas, que não é o sonho da gente. O sonho da gente, quanto mais nos transformarmos em pessoas empatas, mais nós vamos perceber os grandes abismos que existem, às vezes, de uma cultura para outra. Perfeito. Uma coisa que me chama bastante atenção nisso tudo, eu sempre gosto de pegar alguns exemplos para facilitar para o nosso público entender, ficar mais didático. Apesar de toda essa situação que a Leonor bem colocou aqui, não só do Brasil, mas no resto do mundo, tem algumas empresas que se destacam pelo ambiente que elas criam e o produto que está relacionado com isso. A Disney, por exemplo, é um exemplo que eu acho sensacional. Ela está nos Estados Unidos, está em outros países, vamos pegar só na França. Tanto os Estados Unidos quanto a França vivem hoje um momento de ebulição de ideologias, de ideias, de migração, enfim, problemas sociais até muito sérios que já vêm de algumas décadas para trás. Porém, quando você entra dentro de um parque da Disney, seja nos Estados Unidos, seja na Califórnia, seja em Miami, seja na Califórnia, seja na Flórida ou na França, parece que nós estamos dentro do mesmo ambiente. Parece que as pessoas vivem da mesma forma. Parece que as pessoas comungam do mesmo propósito. Parece que todas elas são felizes naquele trabalho. Como é que é isso dentro desse mundo que a gente vive? É uma bolha? Olha, primeiro que nós não conseguimos mais ver o mundo sem que ele seja um sistema. Todos os ambientes são sistemas. E esses sistemas são bolhas límbicas, e bolhas emocionais, e bolhas financeiras, mas nós estamos inseridos nesse mesmo sistema, né? Uma empresa é uma bolha, não tem... Eu não pertenço a esse setor, eu não pertenço àquele. Quanto mais a gente mergulha no ESG, mais a gente vai percebendo que as bolhas sistêmicas, elas não podem ser esgarçadas. Porque se esgarçadas, elas começam a perder energia. Então, quanto mais a gente cuidar para que essas bolhas fiquem intactas, melhor será para todo mundo. E como é que a gente pensa nisso? A partir do momento disso que você colocou, de lugares aparentemente diversos, que você encontra situações muito semelhantes, porque o mundo está se estreitando. Nós participamos da vida de outros lugares muito proximamente. Por exemplo, quando eu fiz meu pós-doc na França, você tinha uma realidade X. Eu terminei o meu pós-doc em 2008, 2009. Hoje, voltando à França, né, que eu já voltei algumas vezes, eu morei lá um ano.
Em 1970, era X cenário. Em 2009, eu fui fazer o meu pós-doc lá. Era 2X cenário. Muita coisa mudando. A demanda de sobrevivência das pessoas interferia nisso. E isso, de certa forma, afasta as pessoas, que cria polos opostos, né? Por outro lado, ela aproxima, porque isso é a demanda da sobrevivência. Quando a gente fala o homem, e você citou isso muito bem e claramente na tua abertura, ele precisa estar bem, eu vou até um pouco mais além, ele precisa estar feliz, porque ele vive muito tempo da vida dele no mundo corporativo. Se esse mundo corporativo for hostil, ele vai sofrer as hostilidades que o mundo pessoal já traz para ele e ele vai ter problemas de se sentir bem dentro daquele ambiente corporativo. Isso a gente entra no S do ESG, que é o aspecto social. Respeito, 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 respeito. Se as pessoas entenderem o valor imenso de uma pessoa se sentir respeitada e de eu me sentir capaz de respeitar as pessoas diferentes de mim, a gente já estará avançando muito, muito nessa questão da felicidade interna bruta. E as pessoas que se sentem felizes dentro do seu ambiente organizacional, elas, além de envolvimento no que fazem, elas têm prazer em gerar comprometimento. E ganha todo mundo. O ESG não é uma brincadeira. Ele não é uma sigla nova que a gente vai viver X tempo e depois vai abandonar e criar outra. Ele é vida. A população humana precisa dessa vida. Ela precisa de encontros e não de confrontos. E se nós que trabalhamos dentro do mundo corporativo e dentro do mundo acadêmico não percebermos isso, nós vamos estar evitando que o caminho a ser seguido seja cumprido. O ESG vai permitir que a gente acenda luzes sobre o que está acontecendo, que a gente olhe e admire o cenário que está na nossa frente, e no qual a gente também está inserido, né? Que todo mundo é stakeholder de alguma coisa em algum momento. O cliente interno e o cliente externo são stakeholders importantes. Então, nesse momento, a gente tem que abrir esses nossos olhos e acender luzes. Nossa mente é passível de muito brilho. Nossas mentes são próprias, são capazes de criar saídas incríveis para que o homem possa viver melhor. Homem, eu estou me referindo à humanidade. Sim, claro. Melhor. E a gente tem que estar inserido nessa responsabilidade. Conforme eu entro nas empresas e a gente fala de ESG, uma coisa que ainda me incomoda um pouco é que as pessoas já estão dispostas a gerarem melhorias e desenvolvimentos mais intensos e mais humanizados, desde que o outro também faça. Mas aí você percebe que elas colocam uma condição. Não faz ainda de livre e espontânea vontade. Fica esperando do outro lado. Faz esperando retribuição. Gratidão. Gratidão. Tem duas coisas que na psicologia a gente trabalha que são muito importantes. São dois sentimentos que o ser humano não supera. Injustiça e ingratidão. E o ESG, talvez nem tenha sido percebido por todas as pessoas que estão trabalhando já com isso, mas o ESG ele tem uma preocupação no relacionamento social, das relações intra e interpessoais, de que as pessoas não sejam ingratas nem injustas. A injustiça, ela debilita o ser humano. E se essa injustiça acontece mascarada dentro do ambiente corporativo, essa pessoa ela vai estar num limite entre ficar bem ou não conseguir ficar bem. E isso vai espelhar invariavelmente nos resultados da empresa. Você falou muito bem no início dessas pessoas, do quanto uma pessoa precisa se levantar de casa, levantar de manhã, se preparar para o trabalho e sair feliz para isso. E não que droga, tem que ir para lá de novo. E passar o dia inteiro
procurando saber, já está na hora de voltar para casa. E nós temos que pensar que dentro desse bojo de pessoas que está inserida no mundo corporativo, e aí a gente está falando do ESG, né? Tem pessoas que praticamente não têm horas para dormir, porque são massacradas por horários de trabalho, não estou nem falando fora as 8 horas, não, de transporte. Pessoas que deixam suas famílias em situações até de risco em casa, e a cabeça fica voltada para o que está lá, e ela chega no ambiente de trabalho e ela não tem ninguém com que ela possa falar. Cada vez mais, uma escutativa precisa ser desenvolvida dentro dos lugares onde há pessoas. É uma escutativa. Eu não quero que você diga nada para mim. Eu só quero que você me escute. E que você comece a pensar, enquanto você me escuta, o que eu posso, eu que estou te escutando, o que eu posso fazer para te estender a mão. A gente estende muito pouco as nossas mãos. A gente diz que a gente ajuda, a gente diz que a gente participa, mas a realização, caminhando para uma realização quase ideal, que com pessoas nunca seremos totalmente ideais, porque sempre haverá coisas novas a serem atendidas, né? Mas se eu fizer a minha caminhada como tem que ser feito, todo mundo pode fazer isso. Eu sei que você dizer para uma pessoa que tem um conforto razoável, que ela é a protagonista da sua própria vida, é lindo. E eu acredito nisso. Eu sou uma protagonista da minha vida. A minha família são protagonistas da vida deles. Mas você não pode pegar uma pessoa faminta, andrajosa, que não consegue ver o horizonte. Estou falando em média. Claro que sempre tem quem consiga romper essa barreira. Como é que essa pessoa vai ser protagonista de uma vida que ela não tem nas mãos? Então, quando a gente fala do ESG, essa não é caridade, caridade humilha, é generosidade. As pessoas precisam se sentir. E aquilo que você falou, elas dizem que fazem, mas elas não sentem. Porque nós não mudamos nossas mentalidades ainda. Nós mamamos no leite materno muitos preconceitos. E a gente diz que não tem. Então, vamos viver o ESG, que é uma proposta, um protocolo espetacular. Não tem, até o presente momento, nós não temos como substituí-lo. A gente ainda nem vive ele na plenitude. Isso que eu ia falar. Outra coisa. Verdade. Verdade. A gente estava conversando antes, tive a oportunidade de tomar um café virtual, né? Com as outras Mas para essa vivência acontecer, as pessoas têm que querer viver. E muitas pessoas dizem, entre o dizer e o sentir, há um abismo. Eu só vou realmente executar o que se espera que eu execute no momento que eu sentir que aquilo é importante. Verdade. Enquanto eu só falar que aquilo é importante, por isso que meu foco maior do ESG é o S. É a questão do social. Tá? É o trazer educação, é trabalhar as pessoas para que elas acreditem nelas. A questão do autoconhecimento e da autoestima alta são fundamentais para que as pessoas saiam dos buracos. Eu tenho uma frase que eu li alguma vez em algum lugar, até nem sei se foi uma figurinha, que nós somos, cada um de nós é um balão no mundo de alfinetes. Boa. Para que eu possa sobreviver a tantos alfinetes, eu preciso estar forte. E para eu estar forte, a minha autoestima tem que estar alta. Se eu tiver contato com pessoas, seja no mundo social, seja no mundo familiar, seja no mundo corporativo, que só digam que eu não sou capaz, que só digam que eu não mereço, que só digam que eu não faço nada por onde, eu não vou sobreviver aos alfinetes. Aí chega um ponto que eu estou tão ferida que eu me entrego. Então, a preocupação minha é muito maior na questão do social. Tá? Quando a gente trabalha no Pontes e Conexões, que nós somos três olhares muito, muito bem focados em áreas distintas. E a gente consegue fazer um trabalho de excelência. Eu até me orgulho de dizer isso, porque nós trabalhamos juntas. Sempre uma alimentando a outra, sempre uma provendo a outra daquele olhar que por acaso a outra não teve.
E é isso que a gente precisa trazer para dentro do mundo corporativo. E aí a gente, quando vocês forem entrar na questão de governança, aí isso com certeza vai ser bem aprofundado, né? Eu preciso de uma governança para que isso aconteça. Mas voltando à questão do social, pessoas, para mim, são o valor mais precioso que a gente tem. Eu acordo de manhã e olho as pessoas, primeiro olho para mim que estou viva, e olho as pessoas ao meu redor, as pessoas que convivem comigo, direto ou indiretamente, na rua, um bom dia para alguém que passou por mim e que às vezes precisava de um bom dia, às vezes pessoas que ainda não pensaram, eu preciso sorrir todos os dias, e ela não se pergunta, será que eu já sorri hoje? A gente criar elementos e criar patamares para que as pessoas possam entender que depende alguma coisa delas. Para algumas, precisa primeiro ganhar a confiança delas e estender. Igual o passarinho que come na tua mão, ele não vem comer na tua mão no primeiro dia. Você tem que gerar confiança. Então, esse social dentro do mundo corporativo, ele é fundamental que seja trabalhadíssimo, com muita segurança, com muita certeza, com muita transparência, com uma comunicação maravilhosa e uma escutativa de muito poder. E não adianta eu ouvir, eu tenho que escutar ativamente para que eu possa tomar providências. As pessoas, naquele momento, precisam, por exemplo, uma adolescente que sofre de uma crise de pânico, ou mesmo um adulto, né? E você vai acudir, não tenta acalmar ele, não tenta dizer que vai passar, porque ele não consegue sentir. Você que pode, senta do lado dele e diz assim, eu estou aqui. Não vou deixar você sozinha. A hora que você precisar, eu estou aqui. Nós precisamos estar disponíveis, verdadeiramente disponíveis. Eu calco muito em cima dessa verdade, do sentir. As lideranças têm que estar muito preparadas para esse momento ESG. Nós estamos vivendo um momento de luta contra o etarismo. Nós temos uma geração produtiva que nós não tínhamos há poucos anos atrás, que é a geração 60+. Nós somos uma geração 70+, 80+, cheia de garra para viver, cheia de sonhos para realizar. E o etarismo, que é um preconceito contra os maiores, né, que eu gosto muito dessa expressão maiores, ao invés de mais velhos, de maiores, que se usa bem na língua espanhola, né? Acho tão gigante os maiores, né? Porque maiores têm uma amplitude grande do que eles podem entregar. E esse achatamento de preconceitos, de crenças limitantes, que a gente ainda deixa brotar dentro do nosso eu, mesmo que a nossa boca se cale e as nossas mãos se recolham, ele está lá dentro, ele reflete. Eu posso ter uma pessoa que entra num ambiente, eu conversando outro dia com um senhor que trabalhava na segurança de uma empresa, ele falou, eu nunca vivi preconceito racial que tivessem me atacado, mas eu sinto no olhar das pessoas que entram, ele existe. Tudo isso que você falando me remonta a algumas coisas que eu já passei, né? Acredito que todos vocês também vão se identificar com isso. É aquela empresa que está começando nesse processo e aí acha que, por exemplo, a questão de racismo ou de assédio, você resolve numa canetada quando você cria uma política. Porque se os colaboradores não sentirem que uma piada racista, uma piada misógina, uma piada homofóbica, o que quer que seja, aquilo ali já é uma falta de respeito com o próximo, mesmo que ele não esteja, não é crime. Você não está vivendo... Falta de respeito, é crime. Sim, mas o que eu quero dizer, você não está vivendo aquilo na plenitude. Né? Como não é comigo, deixa para lá, não me importa. O que você falou, dar e eu quero receber alguma coisa em troca, mas sejamos legítimos e dizer, não, isso aqui eu não quero mais ouvir isso. Eu não quero mais ouvir isso porque é ofensivo. E você falou uma máxima muito importante. A gente que não viveu determinadas situações, que não carrega na sua história certos movimentos contrários de desrespeito a você, a gente não consegue imaginar o quanto dói na pessoa que já viveu. Então, cada vez mais, a gente agora tem uma lei que eu estou mergulhando nela também,
que é a lei que trabalha contra assédio moral, assédio sexual, diversidade de gênero e a questão salarial da mulher, eu estou mergulhada nisso. Porque a gente entra nas empresas e entrevista as pessoas, e até fora das empresas, que eu até prefiro, porque elas ficam mais, as pessoas ficam mais soltas, né? Ficam menos encabuladas, né? E aí você pode escutar melhor. Mas a gente tem, eu acho que o ponto de partida para a gente melhorar isso aí é o autoconhecimento e a autoestima alta dos líderes. Porque a gente pensa que toda pessoa que chega num status de líder, ele tem que estar com a autoestima alta. Não! Autoestima independe de cargo, depende de história de vida. Eles também precisam ser ouvidos. Uhum. Eles também precisam ser preparados. E às vezes são mais solitários do que a gente, né, que está embaixo. E agora com a questão da longevidade, que está explodindo, né, no imaginário, na realidade das pessoas, esses líderes vão precisar trabalhar isso. O assunto é tão vasto, que a gente que fala sobre ele fica, ao mesmo tempo que fala, está administrando o pensamento para ver o que eu falo agora, o que cabe agora, porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, tanta coisa que a gente tem que desenvolver, e não esquecendo que eu não posso me omitir desse desenvolvimento. No momento que eu achar que está tudo bem, eu estou errada, eu estou pobre, a minha autoestima não está valorizada como deveria estar. E se ela não estiver muito bem preparada, e para que ela seja bem preparada, eu preciso de um processo de autoconhecimento, que é o que parte para tudo, porque senão eu vou para o mundo corporativo cheio de ideias, mas os meus sentimentos estão em dicotomia com as minhas ideias. Então, o que acontece? Eu vou até um certo ponto. Chega um certo ponto que eu não consigo mais enganar, nem a mim, nem ao outro. E eu explodo. Aí eu digo uma palavra que eu não devo, eu faço uma colocação inadvertida, eu faço um julgamento que eu não deveria fazer. Nós não estamos nesse mundo para julgar ninguém. Uhum. Não é que a gente não vá punir ou mencionar possíveis erros, né? Que também não sabemos que são de verdade, né? A gente julga muito pela primeira impressão, não tira limpo, não vai atrás, não confere, quem foi que disse, por que disse, e a gente acaba rotulando. Rótulos são veneno. Os rótulos são rótulos de veneno. E quando a gente pensa no social, a quantidade de pessoas, e não é só nível baixo, a nível médio, a nível alto, não. Pessoas têm problemas de autoestima. Sim, independente da classe social. Independente da classe social. Ansiedade, por exemplo, e suicídio são situações que elas são extremas. Eu costumo dizer que são doenças e condições democráticas. Ela atinge qualquer faixa etária, qualquer faixa de know-how, de conhecimento e qualquer faixa social. É extremamente democrático, vale para todo mundo. Engraçado você ver em algumas situações, porque eu trabalho muito com a formação de executivos, né? Quando você vê um executivo, né, que ascendeu a um cargo, com mérito ou não sei julgar isso, né? Não estou dentro do processo, não sei. Mas vamos supor que, né? E ele amassa o seu subalterno. E ele se acha muito forte. Eu fico olhando, às vezes, algumas situações e eu digo assim, nossa, que sentimento de inferioridade tem essa pessoa, que para se sentir forte, precisa humilhar, que tem poder. E isso é muita coisa que nós temos que arrumar. Mas aí você percebe que ele faz intencional, mas aí você, do lado da psicóloga, né? Você percebe que ele faz isso intencional ou ele não percebe que ele faz isso? Temos dois casos. Os dois casos. Às vezes ele não percebe a extensão do que ele está fazendo. E ele não percebe que ele está fazendo porque ele precisa se sentir mais forte. Ele precisa se sentir poderoso. Não estou dizendo que ele não faça sabendo o que ele está fazendo. Mas ele não sabe por que ele está fazendo. Ele não aceita, às vezes sabe e não aceita. O que a gente critica, normalmente a gente critica muito no outro o que a gente criticaria na gente. É verdade. Então a gente quer aquela pessoa longe de nós porque ela, de certa forma, é um espelho. Então, no todo dia do mundo corporativo,
no todo dia, na formação de líderes, você vê isso com muita clareza. Eu comecei a trabalhar, eu me formei em 1973. Muita coisa mudou de lá para cá, minha carreira tomou vários rumos diferenciados, eu fui aprendendo muitas coisas, o fato de ter estudado fora, eu morei 1 ano na França, eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, eu fiz o meu pós em Paris, então você vê, eu vivo, agora mesmo em abril, vou para Portugal apresentar um trabalho num simpósio luso brasileiro de psicologia positiva. Eu corro atrás de tudo, porque uma coisa que eu me obrigo a ter é humildade. Porque se eu não tiver humildade, eu não aceito e não reconheço o que eu preciso mudar em mim. E todo mundo precisaria passar por isso. É como se fosse um detox. Todo mundo precisaria encarar de frente quem sou eu. É engraçado, porque na brincadeira, às vezes, em atendimento, né? Eu falei, você exprime a pessoa que não tem noção de quem ela é. Então, se experimenta se trancar no banheiro, que é o lugar mais privativo da casa. Se tiver óculos, tira, por favor. Se não enxerga nada, fica com ele, porque também tem essa, né? Olha no seu olho e olha quem é você. A maioria das pessoas, dos primeiros contatos com você, abaixa o olhar. Ela não consegue olhar para ela mesma. Porque ela pode enganar o mundo, mas ela não pode enganar ela. E é para vencer esse obstáculo, nós sermos pessoas responsáveis por outras pessoas, para ajudar a vida de outras pessoas, para ajudar outras pessoas a se desembaraçarem dos seus problemas, das suas vergonhas, das suas culpas, dos seus pudores, das suas raivas, dos seus sentimentos de vingança, e etc, etc. Ela primeiro tem que saber, ela, que é o condutor do processo, precisa saber quem ela é. E aí aquilo que você falou, não tem idade, não tem sexo, não tem grau de escolaridade. Pessoas boas e pessoas más, pessoas lúcidas e pessoas não lúcidas, tem tudo que é lugar. Uma pergunta que você comentou que me veio aqui à mente. Uma pergunta que me vem aqui à mente é, você como maior, né, como dizem os espanhóis, já viveu muita coisa, já viu de muita coisa. A gente percebe hoje, hoje são dados estatísticos, a quantidade de assédio moral e sexual no trabalho vem aumentando quase que exponencialmente ano a ano. Por isso essa lei vem criando um canal de denúncia para tentar conter esse processo. Mas na tua perspectiva, do que você tem visto e vivido, isso se deve pela abertura que tem agora para que nós falemos no assunto, pela consciência nas pessoas, ou são os casos que estão aumentando, ou isso sempre foi assim e sempre foi incubado, né? Ou é um pouco de cada coisa? Eu sou uma leitora fanática por Charles Dickens. E eu aprendi muito com as leituras dele. Desde mocinha que eu leio Charles Dickens e releio. Né? É muito interessante você ver isso que você está falando, das pessoas que, lá atrás, como se, vamos dizer assim, não vou dizer a maldade, porque é uma palavra muito pesada, mas a inconveniência no lidar com o outro é coisa recente. Não é não. Não é não. A essência de algumas pessoas, ela está relutante em mudar. Ela não aceita que aquilo seja verdade. Você, às vezes, quer estender a mão, porque para qualquer apoio que você possa dar, o outro tem que querer, né? Uhum. Mas ele não aceita, porque ele acha que ele não precisa. E aí não estou falando de extrato, pirâmide, não, qualquer seja. Tá? Você tem pessoas geniais, intelectualmente, geniais, de uma crueldade de relacionamento com o outro, sem tamanho. Sem tamanho. A comunicação, quando você, que está no status mais confortável de informação acadêmica, escolar, quando você for falar com o chão de fábrica, não inventa de usar termos que você sabe que eles não sabem o que significa. Isso é humilhante. Vamos entender o outro, vamos sentir o outro, vamos tentar nos colocar no lugar do outro. Se eu estivesse naquela situação, como eu me sentiria? Uma vez conversando com uma pessoa que estava falando, elogiando, tá? O penteado que uma moça
outra pessoa, mulher que estava conosco, tinha feito, e ela era negra, tá? Mas era linda, linda em todos os pontos de vista, toda linda, toda linda. Acho que foi um pouquinho de inveja também, sabe? E ela falou assim, eu não sei por que essa pessoa reclama tanto do seu cabelo, eu estou achando lindo. Aí uma outra que estava conosco falou assim, sabe por quê? Porque você nunca foi negra. Simples assim. A gente não consegue, às vezes, entender por que uma coisa que não dói em mim, dói tanto no outro. E a gente precisa entender isso. Enquanto nós não percebermos que eu preciso entender isso, o S do ESG vai ficar capenga o tempo todo. Processo de desenvolvimento. Desculpa, eu não te ouvi. Vai ficar capenga o tempo todo, vai ser só para constar. Capenga o tempo não todo, funciona. nós não vivemos verdade. Exatamente. Nós não estamos vivendo... eu não tenho nenhum preconceito de gênero. Mentira! A gente pode ter melhorado muito no nível de agressão. Mas quantas famílias não aceitam um filho que seja trans ou que tenha outra opção homoafetiva? Quantas e quantas famílias? E famílias evoluídas academicamente, que o preconceito está dentro da gente. Ele é um agressor. Ele é um sabotador. Enquanto eu não olhar para dentro de mim e entender que aquele sabotador está dentro de mim, não vou resolver. E aí a gente fica num paliativo, num jogo de cena, em que eu estou tratando meus funcionários muito bem. Mas teve uma pandemia e eu mandei ele para cá sem salário. Às vezes a gente também não teve, mas muita gente tinha. Por exemplo, todo mundo que recebe aposentadoria, que recebe pensão, que recebe salários públicos, não ficou sem salário. Mas os seus empregados ficaram. São pormenores que gritam em holofotes que, gente, o ESG está engatinhando. Graças a Deus, ele já foi trazido à tona. Uhum. Mas nós temos que amadurecer muito. Nós temos que crescer muito para a gente poder fazer funcionar como a coisa tem que funcionar. Primeiro, de tudo, primeiro degrau, para qualquer coisa, chama-se autoconhecimento. Não se neguem, não deixem de olhar e entender o que eu preciso mudar dentro de mim, porque todas as mudanças são internas, mudanças externas são frágeis, são até representações. Uhum. Agora, na hora que eu me convencer que eu tenho que mudar dentro de mim, para eu entregar uma verdade, uma transparência e um respeito absoluto, aí a gente está começando a caminhar. Eu acho que a gente já começou a perceber algumas coisas, mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Muito legal. Na hora que as empresas deixarem, como eu ouvi outro dia de um aluno meu, executivo de uma empresa, mas as empresas continuam a ser máquinas de moer carne. Eu fiquei tão chocada com isso que eu não sei, eu acho que eu não tinha atentado ainda para a gravidade do que algumas pessoas passam. Hoje está muito agressivo pela questão... Tem na minha cabeça. Os indicadores, metas a serem batidas, prolabores que você ganha, às vezes milionários, alguns ganham, outros não ganham tanto. Aquilo é a todo custo, a toda prova. Eu preciso atingir aquilo, é o outro. O outro dá o jeito dele, o problema dele. Eu vou atingir o meu. Seja como for, eu vou fazer a minha parte, não é? Sem olhar o que está para o lado. E é o que você falou, que está lá no início que nós dizemos, a questão da empatia, pensar no outro, antes de que ele pense em você, e fazer isso de uma forma verdadeira. O que é a forma verdadeira? Não me importa se ele vai agradecer, se ela vai gostar da gentileza que eu fiz. Eu fiz, na verdade, não por ela, eu fiz por mim. Eu fiz para que o ambiente fique agradável. Se ela compreendeu, ótimo. Se ela não compreendeu, ótimo também. Você fez também. a tua parte. Então, assim, eu faço parte de um grupo que... a gente não gosta nem muito de falar nisso, mas a gente distribui quentinhas na rua, né? Aqui no Rio de Janeiro. Muitas pessoas comentam com a gente, o que você está fazendo é alimentando uma classe que não quer sair da rua. Em parte, é um pouco de verdade, outra parte Nós não é. temos uma história por trás disso. Tem uma história, muitos deles ficam na rua, você comentou muito bem. Não é porque ele não quer voltar para casa, é porque ele não pode,
A Não grana tem- que ele vai gastar Ele para não tem voltar, passagem não pra tem voltar pra passagem, ele casa. dorme na rua. Eu vejo isso. São 8 anos fazendo isso, eu vejo. Ninguém me conta, eu vejo. Tem uns que não querem voltar para casa por N motivos. Sim, é verdade. A prefeitura tem abrigos para eles irem? Tem. Não vão porque não querem, porque lá tem disciplina e ele não quer ter? Sim, é verdade também. Mas a questão é, tirando tudo isso dessa equação, a pergunta é, ele está com fome? Está. Então, o que eu faço sem esperar de troca é, aquela pessoa não pode dormir com fome. Você aí da sua casa, você já dormiu com fome? Mas fome, fome mesmo. Não é aquela fominha que faltou uma torradinha ou nada não. Você não almoçou, você não tomou café à tarde, você não jantou. Experimenta dormir assim, dói, cara. Dói, dói muito. Você se sente... Uma vez eu ouvi de um cara na rua, eu nunca mais esqueci isso. Ele falou para mim que, muito alinhado com o que você falou, Leonor, o que mais dói em mim, ele falando pra gente, as pessoas passam por mim na rua, é como se eu fosse um vidro. Ninguém me enxerga. Ninguém fala comigo. Ninguém me ouve. Né? Eu simplesmente não existo. Quando ele falou isso, aquilo me doeu muito. Porque realmente a gente faz isso. É o que você falou, nós somos sim preconceituosos. Quantas vezes a gente passa na rua e nem olha, nem vê, olha para o outro lado. Já fiz isso, certamente você que está aí já fez isso. Leonor também já passou por uma situação assim. Então, é um aprender a todo momento, mas é o que ela bem disse, precisamos querer aprender. É o que no francês diz que vouloir est pouvoir, ou seja, o querer é o poder. É angustiante às vezes. Eu preciso querer. O nosso processo de libertação e de crescimento às vezes traz muita angústia. Exatamente. Então, assim, porque você está destruindo coisas que você acreditou a vida inteira. Esse S, ele é um ariete batendo na gente o tempo inteiro. Ele é um gatilho. Porque força a gente a mudança, e mudança interna, que é a mais dolorosa. Interna, nada vai acontecer. Perfeito. Leonor, ficaria com você aqui a noite toda conversando, mas infelizmente nós temos tempo. 1 minuto e meio para suas considerações finais. O que você pode dar de recado para esse povo todo que está te ouvindo? O que eles precisam fazer? Qual é? Não tem fórmula mágica, nem bala de prata, mas por onde se começa isso, Leonor? Bom, meu recado para as pessoas, eu vou falar para quem tem ainda um pouco de poder nas mãos, né? Que são as empresas, as fábricas, as organizações, as escolas, os locais religiosos, todo mundo que tem ascendência e poder sobre algumas pessoas, né? O ESG é uma porta que se abriu, mas ela ainda não se abriu completamente. Para que ela se abra completamente, a gente realmente possa começar a caminhar para o objetivo que a gente diz que quer chegar, para aquelas coisas que a gente diz que quer fazer, para aquelas coisas que a gente diz que quer ver acontecer, eu preciso começar por mim. Não importa que estrada, eu posso ser um porteiro, numa escola, por exemplo, um diretor, um professor, um merendeiro, um porteiro, todos estão interligados no prol daquela criança que está se educando. Mas se eu fui uma criança ferida, eu preciso resolver minha ferida primeiro. Senão, vira e mexe, eu vou estender a mão, vou melhorando, vou ganhando status, mas vira e mexe, eu volto para o meu refúgio, porque fui uma criança ferida. Então, quase toda criança ferida se torna um adulto complicado. Então, se eu me percebo com algumas dificuldades de relacionamento, se eu me percebo tratando um funcionário meu de forma menos gentil, menos generosa, eu não gosto de falar de caridade, porque caridade é uma coisa anônima, senão ela não é caridade, né? Se eu faço para me exibir, é dispensado. Não é bem assim, porque um prato de comida é um prato de comida, mesmo que eu faça para me exibir, né? Mas a questão de eu entender o que se passa em mim, quantos, eu já atendi alguns, líderes que estão na posição de líderes e não entendem que liderança não é cargo, é comportamento, porque são crianças feridas e elas não buscam solução. Enquanto não buscarem solução para as suas feridas internas, elas vão massacrar o externo, mesmo que elas não percebam. Até sendo cuidadosas para não extrapolar.
mas falta aquela comunicação não verbal de você olhar o outro e o outro se sentir tocado, acarinhado, percebido. Perfeito. De fato. Perfeito. Então, eu acho que o ESG é uma ponta de um iceberg imprescindível. Em alguns lugares ele já está sendo mais desenvolvido do que outros. Uhum. Mas, para a gente chegar à plenitude que a gente espera e torce para chegar, eu tenho que mexer na pessoa. Perfeito. Pessoal, se eu, como pessoa, não brilhar, só vou disseminar a escuridão. Muito obrigado, Leonor. Foi muito emocionante, muito agradável o papo. A gente, todo mundo aqui no estúdio está arrepiado, agradecido pela a veracidade, o sentimento das suas colocações. Realmente você fala com pureza da alma e de coração. Muito obrigado pela sua participação. E para você que está assistindo a gente aí, resumindo isso tudo, seja você o protagonista. Não espere que alguém diga para você o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. O que você precisa fazer, seja humano. Você já está contribuindo e muito para esse mundo. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Até o próximo programa. Grande abraço.